Muito bem. O Livro dos Espíritos, nosso estudo de hoje, é parte segunda, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1 dos Espíritos, entrando agora no último item desse nosso capítulo, Anjos e Demônios. Vamos aqui a partir da pergunta 128. E, bom, só que refrescando a nossa memória, nós começamos aqui na questão 114, Progressão dos Espíritos, Kardec trazendo para nós aqui algumas questões a respeito da natureza, né, dos espíritos, né, já que nós estamos falando do mundo espírita, o mundo dos espíritos, tratamos então dessas entidades, desses seres desencarnados, e aí então fazendo ali uma mescla entre aquilo que nós entendemos, né, a partir da progressão dos espíritos, do seu processo evolutivo, com aquilo que nós vemos nas crenças dominantes aqui na nossa sociedade terrena, né, das religiões, trazendo para nós o entendimento de seres que foram criados separadamente da humanidade, como é o caso desse item que a gente está estudando hoje, Anjos e Demônios. Bom dia, Andréa. Então aqui vimos desde o capítulo 114, então, se são bons ou maus por natureza, ou se eles se melhoram, e a resposta que todos se melhoram, que todos eles partem de uma ordem inferior para outra mais elevada. Bom dia, Maria. Se houve então espíritos, né, criados bons ou criados maus, todos eles então criados simples e ignorantes. Isto é, sem saber. E cada um vai desenvolvendo no decorrer desse processo evolutivo tendências, aptidões, habilidades, desenvolvendo ali aspectos da sua personalidade através das experiências que vão sendo adquiridas através das reencarnações. Então, com essas questões iniciais, nós já vamos então quebrando esse entendimento dogmático que nós temos hoje, falando sobre esses seres à parte, criados perfeitos ou criados definitivamente imperfeitos, para que ficassem assim durante toda a eternidade. Vemos que todos somos criados simples e ignorantes, e a partir dessa condição nós vamos adquirindo esses conhecimentos e essas experiências gradativamente, alguns em maior, outros em menor velocidade, adquirindo habilidades nessa ou naquela área de conhecimento, e todos nós assim até chegarmos na condição máxima de pureza. E ainda assim, quando nós falamos em condição máxima de pureza, nós entendemos os espíritos puros, mas ainda assim, nessa condição de espíritos puros, pelo fato de terem se purificado moralmente, terem se elevado ao máximo nessa escala evolutiva, dentro dessas condições morais, nós podemos entender que nesse patamar em que eles se encontram, continuam ainda progredindo em diferentes caminhos que nós sequer imaginamos. E é muito importante que nós tenhamos essa humildade de olharmos para o mundo espiritual e vermos ali que existem condições evolutivas, existem lacunas que nós ainda não temos condições de compreender. Porque é fácil nós falarmos que um espírito puro chegou nessa condição, mas quais exatamente ali as suas atividades e qual exatamente a sua linha evolutiva a partir dali? Será que ele não tem mais nada a progredir? Será que ele alcançou um determinado limite? Claro que nós podemos entender, embaixador, bom dia, que nós podemos entender que, estando nesse estágio de espírito puro, ele conseguiu se desfazer de tudo aquilo que diz respeito à condição de humanidade em que nós estamos hoje, né, com nossas imperfeições, com todo o trabalho de transformação, de conquistas. Então, mas quando eles chegam nesse estágio mais avançado, eles partem então ali para novas ações, novas atividades relativas a essa condição e podem alcançar um determinado limite na condição de criaturas, porque nós lembramos que existe a perfeição absoluta e existe a perfeição relativa.
A perfeição absoluta é Deus dentro da sua perfeição. E a perfeição relativa, todas as criaturas atingindo um grau máximo de evolução dentro da sua condição de criatura. Mas ainda assim, para nós, é praticamente impossível, praticamente não, eu diria definitivamente impossível, tentarmos encontrar qual é o limite máximo de perfeição que um espírito pode chegar. E mesmo assim, é como se nós tentássemos imaginar qual é o limite do universo, onde ele termina. Se tudo tem um começo e tudo tem um fim dentro do nosso entendimento, dentro da nossa capacidade racional de analisar tudo aquilo que se encontra à nossa volta, nós temos começo e fim. Tudo nasce, tudo morre. Então, tudo tem tempo, tudo depende de espaço. Essa é a nossa percepção atual. Quando nós partimos, então, para algo que vai além dessa capacidade, como, por exemplo, mais uma vez, o que existia antes do universo surgir através do Big Bang. Qual é o limite do universo? Será que nós temos ali uma esquina que pode ser dobrada? Da mesma forma que nós entendíamos a Terra plana no passado, quando então chegávamos na borda dessa Terra e depois despencávamos no espaço? Será que o nosso universo existe um limite onde nós paramos e a partir daquela fronteira nada mais existe? E nós podemos pensar da mesma forma. Será que através desse progresso, dessa progressão dos espíritos, nós chegaremos numa condição em que eles simplesmente param de evoluir porque já atingiram o grau máximo? Não sabemos. Bom dia, Cleusa. Então aqui em toda essa parte que nós estudamos, fomos falando então sobre de que forma é que acontece esse progresso. Se progridem mais ou menos rapidamente, se o espírito pode degenerar, se ele pode deixar simplesmente de se isentar, né? Se Deus poderia isentar os espíritos das provas e expiações para que pudesse chegar a essa primeira ordem dos espíritos puros, né? Então nós vemos aqui que existe um mecanismo evolutivo a que todos estamos submetidos. E exatamente porque esse mecanismo obedece ou faz parte de uma pedagogia divina, que ela é perfeita da forma como ela é. Até aqui Kardec, então, tinha feito aquela pergunta, deixa eu pegar aqui para nós. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? E aí então os espíritos disseram a Kardec, né, que como é que nós podemos questionar a Deus, né, questionar Deus sobre a forma como esse progresso acontece. Fizemos até ali uma brincadeira, né, de alguns filmes que são produzidos, né, em que humanos têm ali aquele poder divino para tomar decisões. O que aconteceria se nós, seres humanos, nos tornássemos deuses e tomássemos as decisões? Como seriam essas decisões baseadas nas nossas condições atuais? Certamente seriam decisões absolutamente equivocadas, imperfeitas, e provocaríamos o caos com muito mais facilidade do que criaríamos a harmonia geral do universo. E essa sabedoria tem que ser infinita, tem que ser ali onipotente, onisciente, onipresente, para que ela possa ter o controle absoluto de tudo aquilo que acontece no nosso universo. Portanto, quando nós falamos dessa linha de progresso, por que nós temos que começar simples e ignorantes para chegarmos à perfeição? E por que Deus não poderia simplesmente criar todas as criaturas perfeitas? Essa é uma pergunta que nós fazemos dentro da nossa simplicidade. Simplicidade é naquele sentido de espíritos imperfeitos que somos em progresso evolutivo. E é impossível para nós, nessa condição de encarnados que nós estamos, ou mesmo desencarnados, mas ainda muito vinculados à vida material aqui do nosso planeta, tentarmos entender essa dinâmica do mundo espiritual, vendo o espírito como uma criatura que vai gradativamente, dentro dessa linha evolutiva, tendo essas conquistas. Por que ele não aprende tudo de uma vez e simplesmente não conquista? São perguntas que nós não conseguimos responder hoje. Tudo aquilo que nós dissermos será absolutamente especulativo. Mesmo que nós utilizemos argumentos muito inteligentes, mas nós simplesmente não temos condições. Porque para entendermos exatamente por que essa pedagogia que trata do progresso dos espíritos é perfeita como é, nós precisamos conhecer os espíritos na sua origem e entender o espírito no seu destino.
E para conhecer origem e destino, nós precisaríamos abarcar uma visão de simplesmente milhões de anos evolutivos. E não apenas do nosso mundo, mas de todos os mundos do universo. Quem somos nós para abarcarmos um conjunto tão amplo de informações, de experiências, de vivências, se nós ainda estamos aqui no início da nossa jornada evolutiva? Tem até uma passagem num dos livros, que não me recordo qual é, que fala assim, que a distância entre Deus e o homem é a mesma distância entre o homem e os animais. E faz essa comparação para mostrar, por exemplo, tentarmos imaginar um inseto tentando compreender a natureza da vida humana. Da mesma forma, uma criatura humana, na condição em que nós estamos, tentar entender a natureza divina. E isso não significa que não será compreendida. Será compreendida no momento em que nós ascendermos nessa linha de progresso e começarmos a ter um entendimento maior a respeito da nossa natureza, a respeito da nossa evolução, do nosso progresso, das experiências que nós vivemos e dos resultados dessas experiências nesse nosso progresso. Porque não basta simplesmente falar de alguém que está vivendo uma experiência, por exemplo, de uma expiação que é muito dolorosa. É importante que nós entendamos que essa experiência dolorosa vai proporcionar para esse espírito determinadas conquistas, que podem trazer efeitos imediatos ou efeitos que são ali demorados, dependendo da resistência, da docilidade ou da resistência que o espírito apresenta. Bom dia, Regina. Então, é o que trata nessa primeira parte que nós estamos aqui trabalhando. Então a gente viu, né, durante esse nosso percurso, abordando aqui todas essas questões, de que forma que acontece, né, todo esse processo de evolução, com relação ao início e ao destino, com relação ao tempo, com relação à direção que cada espírito segue. Dudu colocou, talvez tenhamos evoluído da lagarta ao cachorro, né? Pois é, mais ou menos essa comparação. Então temos muito ainda a crescer. Estudamos ali, por exemplo, com André Luiz, e isso foi bastante significativo para nós, estudarmos o livro Evolução em Dois Mundos, que nós tivemos oportunidade de acompanhar a evolução do princípio espiritual desde a sua origem, embora ele tenha trazido para nós ali uma visão bastante superficial, que era exatamente o propósito, e não trazer ali uma visão aprofundada, porque para nós seria apenas ali, né, um conteúdo complexo que nós não conseguiríamos assimilar. Então ele foi trazendo, né, naquele trabalho conjunto entre o Chico e o Valdo Vieira, trazendo ali, né, autorias, cada um trazendo um capítulo diferente, eram páginas curtas, talvez ali uma página e meia, 2 páginas sobre cada assunto. Certamente isso é muito limitado, muito restrito, se comparado com a realidade de cada ser, de cada estágio evolutivo da criatura, do princípio espiritual. Mas esse pouco que ele trouxe já foi o suficiente para trazer para nós uma visão bastante ampla sobre a longa linha de progresso desse princípio inteligente. Baseado nisso, então, entendendo sobre a evolução do princípio inteligente, compreendendo sobre o progresso dos espíritos, na forma, no caso do espírito humano já, né, na forma como ele se desenvolve, isso porque, trazendo aqui um parêntese, né, nós não compreendemos ainda de que forma que acontece a linha evolutiva dos animais. E esse é mais um enigma que nós ainda temos, pelo fato de não termos explorado a vida animal a partir da visão espiritual. Por exemplo, uma das grandes dúvidas que nós temos, né, por que os animais sofrem se eles não têm expiação a cumprir, já que eles não têm uma capacidade intelectual, uma capacidade moral de tomar decisões? O espírito reencarna quase que imediatamente, diz o Livro dos Espíritos para nós. Nós veremos lá no último livro, no último item desse capítulo, dessa segunda parte, os 3 reinos, que eles colocam quase que imediatamente. Por que tem espíritos que reencarnam quase que imediatamente, enquanto outros espíritos permanecem, ainda que por pouco tempo, no plano espiritual?
porque nós temos escassez de informações. Então é difícil para nós entendermos esse progresso desses princípios atuais nesse estágio em que eles se encontram. Mas certamente existe um mecanismo, existe um estímulo, até porque todos os espíritos passaram por isso. E ainda assim nós temos aquela dificuldade, conectar esses princípios inteligentes nessa faixa evolutiva em que se encontram, no caso na condição de animais, e aquele elo de conexão com o espírito humano, o nosso chamado elo perdido, né? Como se chamava antigamente na biologia. Bom dia, Masa. Se chamava, né, na visão da biologia, né, o elo perdido que conecta os primatas aos seres humanos. E aí veio a arqueologia e começou então a trazer para nós os resquícios, né, daqueles hominídeos do passado, que começaram então a mostrar como se dava a evolução daquela espécie primata até a espécie humana. E aí então, se nós conseguirmos hoje ver materialmente esses fósseis que mostram para nós a forma, o tamanho, a capacidade intelectual pelo espaço ocupado pelo cérebro dessas espécies, dá para a gente imaginar então, vendo biologicamente como aconteceu essa evolução, entender também, fazer um paralelo como aconteceu a evolução espiritual dessas espécies, já que elas estavam ali animadas por um princípio inteligente, que saía daquela condição adormecida dos animais e chegando ali no despertar da condição humana. Então tudo isso para nós são temas a serem explorados, né? E claro, né, que depois esperamos que num tempo não muito distante, nós possamos ver grupos organizados de especialistas nas ciências aqui do nosso mundo material, dedicados ao estudo das ciências no mundo espiritual relativas a esses assuntos. Então encontrarmos, por exemplo, zootecnistas, biólogos, veterinários, dedicados ao estudo das espécies animais a partir da visão espiritual. Então esse é um grande desejo que nós temos, assim como outras áreas de pesquisa que nós temos, como botânica, por exemplo, como astronomia, por exemplo, dentre outros tantos temas que precisam ser explorados ainda para que a gente possa ampliar o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Bom dia, dona Miriam. Então aqui, meus amigos, saindo, né, deixa eu entrar agora nesse novo assunto, porque esse outro assunto que nós abordamos, seguindo questões por questões, questão por questão, vai nos oferecendo tantos argumentos e tantas novas ideias para entendermos como acontece o progresso dos espíritos. E aí nós podemos estender lá no passado, onde o princípio espiritual inicia a sua jornada, e expandir lá para o futuro, onde os espíritos já conquistaram novas condições. Lembrando também que nesse caso, quando se fala sobre o progresso dos espíritos, nós podemos trazer como ilustração aquilo que o próprio livro Céu e Inferno traz para nós na sua segunda parte, quando ele fala para nós sobre as diversas condições dos espíritos, naquele espírito que se encontra na condição de um espírito feliz, espírito mediano, um espírito ali em condições expiatórias, suicidas, criminosos arrependidos, cada um trazendo a sua condição, ou seja, a condição atual, naquele momento da comunicação, em que ele se encontrava no plano espiritual. E isso também denota para nós, a partir da análise da sua personalidade e das experiências que ele vivenciou, traz para nós a sua condição evolutiva. Então a gente vai trazendo com essas ilustrações, facilitando para nós um entendimento do que se trata exatamente nessa condição de progresso. Da mesma forma que nós olhamos para o nosso mundo hoje. Vemos ali sociedades mais organizadas, sociedades mais primitivas, sociedade que, embora estruturadas dentro de uma cidade, por exemplo, trazem comportamentos primitivos, outros que se apresentam ainda vivendo em ambientes mais selvagens, em ambientes mais distantes, não buscando aquele conhecimento, aquela cultura que a nossa sociedade hoje organizada pode oferecer. E aí então vai trazer para nós muitos e muitos debates a respeito da legitimidade ou não desse tipo de argumento. Por exemplo, nós observamos que através da antropologia nós vemos, por exemplo, uma sociedade organizada
e uma sociedade ainda numa condição primitiva em termos de evolução, de organização social. E a antropologia, ela diz, você não pode comparar uma com a outra, porque cada uma tem suas próprias características. Mas isso é inevitável, que quando nós olhamos pela perspectiva espiritual, nós vemos pelo comportamento, pela forma como ela se organiza, se comparada com uma sociedade mais organizada, mais desenvolvida. E é inevitável nós fazermos uma comparação a respeito das condições dos habitantes dessa sociedade. Mas essa visão espiritual, ela não faz parte ainda dos estudos das ciências humanas que nós temos hoje aqui no nosso planeta. Não é possível nós usarmos um argumento dizendo, mas nós temos que olhar a partir da perspectiva espiritual. E como a ciência simplesmente não aceita a perspectiva espiritual como um argumento científico, nós ficamos apenas com a visão material. Então temos muito ainda que estudar, muito ainda que compreender. E lá no plano espiritual é possível, por exemplo, nós visitarmos comunidades, tanto no nosso planeta como em outros mundos também, e fazermos uma comparação sobre estágios evolutivos. Aí aquela visão limitada da antropologia terrena simplesmente mostra como ela ainda tem que evoluir, tendo como objeto de estudo não o ser humano, mas o espírito imortal. Aí nós saímos daquela pequena esfera, daquela pequena caixinha onde o ser humano se encontra e passamos a ampliar naquele vasto oceano onde o espírito se encontra no seu processo evolutivo. Então tantas e tantas coisas ainda a serem analisadas, estudadas e compreendidas por todos nós a respeito do progresso dos espíritos. Mas muito bem, saindo desse tema, entrando aqui agora no tema anjos e demônios. Kardec então ele faz essa colocação, tanto aqui como também no livro Céu e Inferno. Lá na primeira parte ele analisa todos esses temas, né, que são classificados como dogmas da igreja, ou dogmas das igrejas cristãs, digamos assim. Então ele vai falar sobre céu, inferno, purgatório, vai falar sobre anjos e demônios, vai falar sobre outros temas também, né? Então, ali muito mais para poder compreender aquilo que chega do plano espiritual como nova informação e aquilo que nós ainda cultivamos aqui no nosso mundo pelo fato de não termos essa compreensão. André colocou nesse temos é que atrapalha, né? Tudo tem seu tempo e é preciso paciência, porque aos poucos daqui a alguns anos, né, poderemos aceitar melhor essa ideia, né? Assim como hoje, né, a própria doutrina é aceita, se nós voltarmos no tempo, haverá um momento ali em que ela não era aceita. Ela era desculpem. Ela era não apenas combatida, não era apenas ignorada, como ela era combatida, perseguida. Né? Então, aos poucos isso vai acontecendo, né? Mas é importante sempre instigar a curiosidade humana para a gente buscar esse conhecimento, porque do contrário nós ficaremos limitados apenas a uma visão material. E a proposta da doutrina é exatamente trazer para nós esse entendimento de que existe algo além da matéria. E a partir dessa percepção desse algo é que nós passamos então a explorar esse novo campo de pesquisa. E para isso a doutrina espírita se tornará, né, o fator ali predominante, o fator fundamental, porque exatamente permite a comunicação entre os dois mundos e esse entendimento sobre os seres desencarnados e os seres encarnados. Então esse é o ponto importante para nós aqui. Aos poucos, então, nós alcançaremos esse conhecimento, se Deus quiser. Então aqui, anjos e demônios, nós temos então essa visão dessas entidades, né, angelicais e demoníacas, que são faladas, que são tratadas, né, pelas diversas culturas. Eu trouxe para nós aqui do nosso chat GPT uma pequena questão, pedi aqui para que ele esclarecesse a respeito da crença e das origens dos anjos e demônios, para a gente poder fazer aqui uma abordagem da visão espírita para aquilo que existe de entendimento, de pensamento comum aqui no nosso mundo. Então vamos entender aqui quem são os anjos. Origens. A crença em anjos remonta a várias tradições religiosas, incluindo o judaísmo,
cristianismo e islamismo. A palavra anjo deriva do grego angelos, que significa mensageiro. Os anjos são geralmente considerados seres espirituais criados por Deus para servirem como mensageiros divinos e agentes da vontade divina. Então aqui já começa primeiro, os anjos são seres criados por Deus. Foram criados já na condição angelical, segundo as tradições. Funções. Os anjos desempenham vários papéis nas crenças religiosas. Eles são frequentemente associados a transmitir mensagens de Deus aos humanos, proteger e guiar as pessoas e executar tarefas divinas. Cada religião tem sua hierarquia e sistema de crença específicos em relação aos anjos. Iconografia. Os anjos são frequentemente retratados como seres celestiais, com asas e uma aparência radiante. No entanto, as representações podem variar amplamente de cultura para cultura. Trazendo para nós aqui uma outra fonte de informação para poder ilustrar para nós esse entendimento, diz aqui para nós: anjos são seres espirituais criados por Deus para servir a Ele e cumprir sua vontade. De acordo com a Bíblia, os anjos foram criados antes da humanidade. Eles são mensageiros de Deus e também protegem e guiam os seres humanos. Existem diferentes tipos de anjos na hierarquia angelical, incluindo querubins, serafins e arcanjos. Miguel, Gabriel e Rafael são 3 anjos nomeados na Bíblia. Demônios. Origem. A crença em demônios também é encontrada em várias tradições religiosas, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, embora com diferenças significativas entre elas. A palavra demônio tem raízes no grego daimon, que originalmente não tinha uma conotação maligna, mas ao longo do tempo passou a ser associada a seres malignos. Funções. Os demônios são geralmente considerados seres sobrenaturais que se opõem a Deus ou à origem divina. Suas funções variam, mas frequentemente envolvem tentar corromper a humanidade, causar o mal e desviar as pessoas do caminho da retidão. Iconografia. As representações de demônios variam amplamente, mas muitas vezes envolvem criaturas grotescas, demoníacas ou malévolas. A iconografia pode ser influenciada pelas crenças culturais e religiosas específicas. Demônios são anjos que se rebelaram contra Deus. De acordo com a visão cristã tradicional, Lúcifer, também conhecido como Satanás ou Diabo, era um anjo que queria ser igual a Deus. Então ele se rebelou e foi expulso do céu, junto com os anjos que o seguiram. Esses anjos caíram, se tornaram demônios. Os demônios são espíritos malignos que procuram levar as pessoas ao pecado e afastá-las de Deus. Eles tentam e enganam, de tentação, né? Tentam e enganam os seres humanos e são inimigos de Deus. O diabo e os demônios são eventualmente derrotados e julgados por Deus. Alguns estudiosos veem os demônios como representando o mal e as forças do caos no mundo, em oposição à ordem divina representada pelos anjos. Outras tradições têm visões diferentes sobre anjos e demônios. Mas a visão cristã ortodoxa sustenta que tanto anjos quanto demônios são seres reais criados por Deus, com vontade e intelecto próprios, não apenas símbolos. E para finalizar aqui essa nossa leitura introdutória, é importante destacar que as crenças em anjos e demônios podem variar amplamente dentro de cada tradição religiosa e também entre diferentes religiões. Além disso, nem todos os sistemas de crença incorporam esses conceitos.
as interpretações e crenças sobre anjos e demônios são profundamente enraizadas na fé e na espiritualidade das pessoas e podem evoluir ao longo do tempo. Né? Então está aqui. Né? Não apenas crenças cristãs, Dudu, são crenças, por exemplo, como a gente viu aqui, judaicas e muçulmanas também. Né? Então vão além das crenças cristãs, né? Que elas são bastante antigas, são talvez mais antigas que o próprio cristianismo, já que o cristianismo veio ali com a chegada de Jesus, naturalmente. Né? Mas antes disso nós tínhamos outras crenças, pegando, por exemplo, a crença zoroastrista, que veio antes do cristianismo, que era uma religião ali, uma crença adotada naquela região dos persas, né, ali onde é o Irã, o Iraque, naquela região. Essa crença em anjos e demônios é muito mais antiga, né, em seres celestiais, em seres demoníacos e tudo mais. Né, então vão além das crenças cristãs. Então aqui essa é a introdução que eu queria trazer para vocês, né, de seres que todos nós conhecemos, né, especialmente aqueles querubins, né, aqueles garotinhos fofinhos de asas, né, que costumam aparecer, ou então aqueles seres caídos. Né. Então nós temos ali vários filmes que alimentam essas culturas. Né. Então tem filme, por exemplo, Anjos Rebeldes, Legião e outros filmes de ação que mostram essa briga que existe entre o plano espiritual e o plano espiritual superior e o plano espiritual inferior, tendo como cenário exatamente ali o ambiente terreno onde a humanidade existe. E ela fica naquele centro, sendo ali joguete entre essas duas forças, né? Porque é exatamente essa visão que nós temos. Então, essa é a crença nos anjos e demônios, né? De um modo bem superficial, mas só para a gente fazer uma introdução. Questão 128. Vamos iniciar então aqui aquilo que os espíritos trazem para nós de orientação a esse respeito e vamos depois com Miramês fazendo aqui uma reflexão também sobre esse tema. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da de outros espíritos? A primeira pergunta de Kardec já é extremamente valiosa. Exatamente porque, como nós vimos ali nessas informações que nós acompanhamos, que os anjos são seres criados antes da humanidade, são seres criados à parte da humanidade e já foram criados com essa condição angelical. Essa é a visão tradicional que se tem. E aqui nós encontramos, é importante a gente pensar sobre isso, que fala sobre anjos, arcanjos, serafins, potestades e outros nomes que são dados que tratam de hierarquias entre os anjos. Isso traz para nós, claro que isso não faz parte do entendimento da doutrina espírita, mas traz para nós um argumento interessante, que até mesmo entre os espíritos puros, e esse é um tema que eu sempre tenho trazido aqui para vocês, nós vamos encontrar então que entre os espíritos puros nós também vamos encontrar hierarquias. Porque há aqueles espíritos que são espíritos altamente evoluídos, que trabalham diretamente com Deus, por exemplo, na formação de galáxias, formação de grandes estruturas no universo, enquanto nós temos outros espíritos puros que cuidam de mundos especificamente, como é o caso do nosso planeta. Então nós temos aqueles espíritos puros que já conseguiram conquistar uma condição evolutiva. E a partir dali nós temos ainda a condição evolutiva. É como se nós fizéssemos, como sempre gosto de comentar com vocês, fazendo aqui uma analogia com a nossa vida acadêmica. Então você fez ali o curso superior e você se formou. Ótimo. A sua vida acadêmica não acaba ali. Você tem ali as pós-graduações que você vai adquirindo novos conhecimentos, com novas áreas, cada vez mais amplas, fazendo ali o seu mestrado, o seu doutorado, a sua livre docência, e assim você vai ascendendo cada vez mais, embora o ensino superior tenha sido concluído. A mesma coisa nós vamos encontrar também na evolução desses seres considerados angelicais. Mas aqui então Kardec pergunta se esses seres então foram criados de forma diferente. A resposta: não. São os espíritos puros.
os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, já cheguei até a comentar com vocês também uma pergunta que foi direcionada ao nosso trabalho lá do Espiritismo.net, perguntando para nós, assim, que é o nosso serviço de perguntas e respostas, né? Tratando de que forma que o Espiritismo entende sobre os orixás. No caso do candomblé, ou então dentro da visão da Umbanda. Como é que nós podemos entender essas criaturas, esses seres que são consideradas divindades? E é então aquilo que o Espiritismo traz para nós, que nós temos 3 elementos básicos no universo. Deus, acima de tudo, todas as criaturas e toda a matéria. Então, ou você é material, ou você é uma criatura, ou você é o próprio Deus. E é claro que essas 3 categorias, né, e Kardec ele é muito didático nisso, que ele gosta bastante, né, pelo seu raciocínio lógico, de trazer tudo bem separadinho, tudo bem categorizado, tudo bem catalogado, para facilitar o nosso entendimento. Mas quando nós pegamos criaturas, por exemplo, nós vamos encontrar desde aquelas no estágio mais primitivo, como no caso de uma bactéria, um ser unicelular, que tem uma única célula, que começa lá embaixo, na escala evolutiva. Ele é uma criatura divina. Até aquele anjo que atingiu o grau máximo de evolução, ele é uma criatura divina. Então, entre esses 2 extremos, nós vamos encontrar então várias outras criaturas que vão ocupando posições diferentes de acordo com o seu estágio evolutivo. Então, assim como nós encontramos orixás, nós colocamos também anjos. Todos eles fazendo parte dessa mesma escala evolutiva. E essa pedagogia divina, segundo aquilo que os espíritos nos orientam, ela é aplicada a todas as criaturas. Então não tem aquela exceção que para aqueles seres à parte as coisas funcionam diferente. Mas se nós temos ali tempos incontáveis, porque aquilo que é estimado hoje pela nossa ciência com relação à criação do universo, 13,7 bilhões de anos, isso é aquilo que os cientistas conseguem perceber observando os astros existentes hoje. Mas e antes disso? Havia alguma coisa? A nossa ciência diz que não. Que o tempo e o espaço passaram a existir a partir dessa grande explosão. Antes disso, será que havia alguma coisa? Como funcionava o plano espiritual antes disso? Naquele momento da grande explosão, o que acontecia nessa dimensão espiritual, favorecendo a criação desse espaço que hoje nós habitamos? Pergunta curiosa, né? Que certamente ali vão pipocando interrogações na nossa mente aqui para tentar entender qual exatamente ali a resposta que nós poderíamos obter a partir dessas questões. O que acontecia no universo, no espaço espiritual, enquanto acontecia tudo isso, todas essas transformações no espaço material. Quem eram as criaturas que estavam ali junto a Deus, favorecendo o início, a realização desse evento? Então nós encontramos esses seres que têm idades que nós sequer imaginamos, já que nós não conseguimos nem compreender qual é a idade de todo o universo que nós conhecemos. Materialmente sim, mas e espiritualmente? Será que havia outras dimensões, além dessa material, onde acontecia essa explosão? São teorias que nós vamos propondo. André colocou, né, em que isso vai ajudar em alguma coisa para o nosso desenvolvimento. São conhecimentos, né, de um modo geral. Conhecimentos, né, de entendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E foi esse o cuidado, André, que Kardec teve na época, assim como os próprios espíritos, quando eles elaboraram um roteiro a ser desenvolvido para trazer para nós as bases da doutrina espírita, para não divagar demais, porque todas essas questões são questões válidas para conhecimento, mas não necessariamente válidas para a nossa evolução atual. Por isso, então, essas questões que são apresentadas, Kardec ele foi muito objetivo naquelas que, por exemplo, falava sobre os animais, falava sobre a criação do universo. É só a título de curiosidade natural. Curiosidade, não apenas curiosidade, né, bom dia, professor? Não apenas curiosidade, mas era
São fatos. Fatos que precisam ser conhecidos. Só que esses fatos só têm relevância se nós soubermos o que fazer com eles. Do contrário, certamente será apenas curiosidade. Saber a origem de tudo, por exemplo, no que isso implicaria ou impactaria o nosso estágio evolutivo atual. Por isso que Kardec trabalhou bastante nesse sentido, de trazer para nós esse entendimento inicial a respeito da diferença entre mundo físico e mundo espiritual, para falarmos da nossa condição espiritual, falarmos das experiências e da forma como o progresso acontece, porque é isso que importa para nós hoje. Mas certamente em alguma biblioteca no plano espiritual tem ali todos esses livros muito bem arquivados, guardando essas informações. Só que somente verá utilidade nesses livros, entre aspas, né, aqueles que têm esse conhecimento amplo o suficiente para fazer bom uso disso. Porque se nós formos hoje numa biblioteca de universidade, a gente vai certamente naquelas prateleiras que trazem livros que são de interesse para nós nesse momento. Mas outras prateleiras estão simplesmente ali guardadas, que para nós certamente ficariam empoeiradas durante muito tempo, porque nada daqueles assuntos nos interessa, mas interessa para outras pessoas que trabalham naquela área de pesquisa, que já adquiriram aquele conhecimento e sabem processar aquelas informações. Né? Curiosidade natural do homem, mas creio que pensar muito lá fora, esquecer de ver aqui dentro. Por isso que é muito mais fácil para nós evoluirmos intelectualmente do que moralmente. Porque intelectualmente basta a gente procurar alguma coisa e buscar informações sobre ela. Aí o nosso arquivo mental vai se enchendo de informação. Agora é o trabalho moral, é esse trabalho de evolução interior que realmente faz diferença para todos nós. Mas uma coisa não invalida a outra. O fato de nós termos que trabalhar moralmente não invalida o nosso desejo de querer conhecer, de querer buscar conhecimento. A gente só precisa saber dosar, e isso que a doutrina espírita faz, que é despertar em nós a nossa consciência para entendermos aquilo que realmente é importante para nós nesse momento. Nós podemos sim, eu gostaria muito de ter essa informação, mas jamais me esquecendo do papel principal da minha encarnação atual. Porque estarmos encarnados, tendo um projeto evolutivo, tendo um programa evolutivo, com experiências, com circunstâncias, com pessoas, com ambientes e conquistas que devem ser alcançadas, esse é o nosso foco. Então não basta eu me afundar, me esconder dentro de uma biblioteca e passar a vida toda lá dentro. Porque depois que eu sair o que você fez com a experiência que você teve? Você ficou lendo livros, decorando informações, agora volta e começa de novo, porque aquilo que era o principal você simplesmente não aproveitou. E é isso que nós vamos encontrar também no nosso mundo, né? Muitos daqueles que vieram e se dedicaram muitas vezes quase que exclusivamente na conquista de informações em busca do desenvolvimento intelectual, mas se esquecendo daquilo que é o mais importante, que é o esclarecimento moral. Então a doutrina nos mostra esses dois percursos que nós estamos fazendo e nos chama a atenção exatamente pela necessidade de trabalharmos o equilíbrio, para fazer com que aquelas duas asas, né, a asa do conhecimento e a asa dos valores, das virtudes, ambas se desenvolvam igualmente, para que a gente não fique voando de um modo desequilibrado com uma asa maior do que a outra. Então tudo bem direcionado. Uma coisa, então, a minha evolução moral não invalida a busca de conhecimento. A busca de conhecimento não invalida a minha evolução moral, desde que tudo aconteça de uma forma equilibrada. Mas todos os porquês que nós colocamos no mundo são válidos. São informações que alguém sabe. Agora, o que vai fazer com ela vai depender da nossa condição mesmo, do nosso estágio evolutivo. Porque, do contrário, é nós pegarmos aquele livro de 500 páginas sobre trigonometria, sobre geometria analítica e entregar para uma criança que está se alfabetizando. Ela vai olhar, vai ver aqueles gráficos, aqueles desenhos, aquelas formas, e ele fala, tá, e daí? Ele vai pegar o livro e vai colocar na porta para ela não bater. Né? O máximo que ele vai conseguir utilizar o livro vai ser transformar ele num calço, porque ele não sabe aquilo lá. Agora, se você pega aquele livro e entrega para um matemático, por exemplo, ele vai destrinchar aquele livro e vai saber muito bem o que fazer com ele. Todos nós somos assim, né?
Então todo conhecimento é válido. Pois é, né, André? Todo conhecimento é válido. Nós só precisamos ter ali capacidade para isso. Por isso que os espíritos, conforme eles foram trazendo informações aqui para Kardec e para outros pesquisadores e estudiosos da doutrina, eles foram dosando o conhecimento. Não adianta querer jogar conhecimento aqui simplesmente à toa no nosso mundo que a gente não vai aproveitar. Estarmos no mundo de provas e expiações, o objetivo principal é exatamente a transformação moral. Fazer com que através dessas experiências nós consigamos resgatar o passado para equilibrar a nossa consciência perante as leis divinas, né, fazendo com que nós nos harmonizemos com o pensamento divino e ao mesmo tempo projetemos novas conquistas no futuro. Mas imaginemos no plano espiritual aqueles grandes centros de conhecimento, com aqueles espíritos com alto grau de conhecimento e de sabedoria, trabalhando com essas informações. É como se nós pegássemos um centro acadêmico hoje de grande excelência no nosso mundo e transferíssemos isso para o plano espiritual, onde os mestres desse centro são esses espíritos já considerados espíritos muito superiores. Inclusive regidos por reitores, entre aspas, que seriam espíritos puros, que dedicam atenção para o desenvolvimento do conhecimento entre todas as criaturas. Porque é válido isso, então buscar conhecimento é válido. Nós precisamos saber buscar esse conhecimento e saber fazer alguma coisa com ele. Angelino colocou, né, Deus é tão misericordioso que o ser que hoje pratica o mal, um dia irá compreender seus erros, né? Reconhecendo chegará à evolução, ao despertar da consciência. Então, através desse exercício de satisfazer a sua curiosidade, nós começamos então a desenvolver raciocínios. Cheguei a comentar com vocês certa vez, né? Estava dando aula para um aluno, ele perguntou assim, mas por que eu tenho que aprender isso se não vai servir para nada? Né? Eu falei assim, bom, hoje você pode não utilizar, mas só o raciocínio que você está aplicando para resolver essas equações já te dá uma capacidade lógica de resolver uma série de coisas na sua vida comum. É aquela história, né, de uma escola que coloca os alunos para fazer uma tarefa extracurricular de aprender xadrez, por exemplo. A capacidade analítica que o xadrez desenvolve numa criança faz com que ele consiga se desenvolver com muito mais facilidade em outras matérias da escola, no currículo normal, pelo simples fato dele exercitar a sua consciência, exercitar o seu intelecto, procurar soluções, encontrar formas diferentes de resolver as coisas. Então, esses exercícios que nós fazemos hoje, aqui no nosso mundo de buscar conhecimento, de certa forma, também despertam o nosso intelecto para analisar as questões da virtude, as questões morais, as questões do espírito, porque somente através da inteligência nós conseguimos fazer isso. O indivíduo que não tem inteligência, ele não é capaz de entender a sua própria condição de espírito. Então, esses estímulos que o mundo vai oferecendo serve exatamente aqui para nos ajudar nesse nosso desenvolvimento espiritual, tanto moral como intelectual, ou seja, desenvolver aqui a nossa sabedoria. Então, seguindo aqui nessa primeira questão, que nós estamos aqui absorvendo, então Kardec perguntou se esses anjos e demônios, né, se esses anjos em especial, ele não tratou aqui dos demônios ainda, se são seres criados numa categoria especial, né, por Deus. Não, são espíritos puros que se acham no alto mais grau da escala e reúnem todas as perfeições, aquela primeira ordem que nós vimos na escala dos espíritos. E ele traz uma observação. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se anjo bom e anjo mau, anjo de luz e anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção.
Trazendo aqui para Miramês, para a gente poder fechar aqui o nosso trabalho de hoje com esse artigo que ele traz para nós, com esse comentário, o artigo O Reino Angélico. Vamos a ele então. O reino angélico é habitado por espíritos puros, capazes de entender a filosofia espiritualista, que tem Jesus como mestre por excelência. O anjo, como sabes, já passou por toda a escala, porque todos os espíritos passam em busca da perfeição. E essa diretriz tem um preço. Custa sacrifícios, inúmeros problemas, se assim os podemos chamar, e dores incontáveis. Se não houvesse esses processos, qual seria o mérito? O que poderia acontecer aos espíritos se eles não passassem pelos aprendizados? Seria o mesmo que ocorre com os homens que não passaram pelas escolas. Embaraçam-se nas sobras da ignorância. A sabedoria e o amor são duas forças poderosas que despertam as almas com todos os seus atributos. E como despertá-los sem os golpes da vida, sem o trabalho intenso, e, enfim, sem calvário a subir e onde sofrer? Já falamos a Lures e tornamos a dizer que todos os espíritos passam por processos idênticos. Na substância do existir, somente as nuances são variáveis. Para se expressar como liberdade e dar o livre-arbítrio para o espírito se revestir de responsabilidade. As almas devem ser conscientes de que elas sabem muito pouco das leis espirituais, assim como nós também. Somente o tempo, que desenvolve em nós a maturidade, é capaz, na sequência da vida, de ir tirando o véu do nosso entendimento. E passaremos, então, a compreender com mais acerto a nós mesmos na faixa em que vivemos. A natureza não dá saltos, já foi dito com propriedade. A verdade, ante nós outros, é relativa, e, se é relativa, não sabemos tudo. Muito se fala nesse século sobre as coisas espirituais. No entanto, ainda se tem muito que falar, e depois de falado, muito mais há de se conhecer. A sabedoria de Deus é infinita, e como seu amor se perde na eternidade do tempo. Quem se amarra, parando no conhecimento que já possui, começa a morrer. Essa é que é a morte do espírito, temporária, porém, até despertar em seu íntimo o entusiasmo pela vida, por mais saber e o anseio de amar. Todos caminhamos para a perfeição espiritual, queiramos ou não. Esta é uma lei, regida por Deus e aplicada na extensão infinita da criação. O espírito angélico, que já despertou todas as suas qualidades elevadas, continua a crescer. Somente Deus não precisa aprender nada, por ser a perfeição e o amor absolutos. Bacana isso, né? Quando ele fala aqui para nós que até mesmo os espíritos puros, os angélicos, continuam aprendendo. Porque nós temos aquela ideia, né, que o espírito, quando ele chega na condição de pureza, pronto, ele não precisa fazer mais nada. Ele já ganhou o diploma dele, né? Para que ele precisa evoluir? É a mesma coisa que eu comentei com vocês do paralelo com a vida acadêmica, né? Eu já tenho ensino superior, não preciso fazer mais nada. Então, se Deus tem conhecimento infinito, infinito é o conhecimento. E todos nós, então, teremos condições de sempre estar nessa condição de crescimento, de busca de entendimento. Cada um dentro da sua área de interesse. Porque a gente lembra, né, de acordo com as tendências e de acordo com as aptidões que cada espírito vai desenvolvendo, ele vai então buscando cada vez mais conhecimento naquela área que ele deseja, se aprofundar, que ele deseja ampliar o seu entendimento. E finalizando, nós que somos alunos iniciantes na Escola da Terra, peçamos aos anjos que nos ajudem a compreender as lições do Cristo, de maneira que possamos nos libertar da ignorância que ainda tolhe os nossos passos. A doutrina espírita é uma porta das mais convenientes a nos convidar
a todos para lições mais profundas, desde quando nos dispomos a vivê-las. Porque, sendo a verdade, ela tem a capacidade de nos ajudar a nos libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, né? A gente sempre lembra desse ensinamento. Exatamente isso, porque essa libertação, na verdade, é a libertação da ignorância. Porque a ignorância que é responsável, que é a causa dos nossos sofrimentos, de todas as nossas dores. Nós fazemos por impulso, sem pensarmos nas consequências. Fazemos sem termos o entendimento do que vai acontecer, sem ter entendimento da natureza daquela atitude, daquela escolha. Resultado da nossa ignorância. Como resultado, vem para nós aqui o sofrimento. Né? João 8,32 está então a referência. Então, por isso, quando fala para nós aqui, vou ler mais uma vez aqui, que foi bem bonita essa passagem. A doutrina espírita é uma porta das mais convenientes a nos convidar a todos para lições mais profundas, desde quando nos dispomos a vivê-las, porque, sendo a verdade, ela tem a capacidade de nos ajudar a nos libertar. O mundo inteiro da alma, o mundo interno da alma pede reformas urgentes. Se nos esquecermos desse chamado da consciência, estenderemos o nosso sofrimento, passando a dor a ser mais aguda. Anjos e demônios são todos nossos irmãos, que o tempo haverá de reunir em um só paraíso, cujas nesgas de felicidade se encontram dentro das consciências. Então, texto de Miramês, intitulado O Reino Angélico, mostra para nós exatamente isso, o longo caminho que nós temos que percorrer em busca desse conhecimento, em busca dessa verdade, desse entendimento que nos libertará da ignorância e, consequentemente, nos libertará também de todo o sofrimento que hoje permeia na humanidade. Basta a gente olhar, por exemplo, quando nós encontramos os efeitos das ações do homem no nosso planeta, que trazem ali todos esses transtornos que nós estamos vivendo hoje, de tempestades, de secas, etc, etc. Tudo isso é resultado da nossa ignorância, pelo fato de não termos compreendido que essas ações destrutivas vão desequilibrar um ambiente que nós estamos vivendo. Quando nós encontramos guerras e vemos todas essas tragédias acontecendo de destruição, de mortes, de lesões que vão sendo provocadas, lesões de toda ordem, desde uma lesão física até uma lesão psíquica, uma lesão afetiva naquele indivíduo, resultado da ignorância, porque pelo fato de nós não nos vermos como espíritos imortais, nós agimos impulsionados por ações que dizem respeito apenas à nossa existência atual. Acreditamos que vencermos esse embate nesse momento vai trazer para nós uma felicidade definitiva. E não nos damos conta que somos espíritos que trazemos ali milhares e milhares de anos de experiências. Todas essas indiferenças e discrepâncias que nós encontramos na nossa sociedade, das desigualdades, dos preconceitos, da indiferença de um indivíduo pelo outro, resultado da nossa ignorância, pelo fato de não nos vermos como espíritos imortais. Quando nós passamos a conhecer, nós nos libertamos desses impulsos que levam a esse sofrimento. Portanto, nos libertamos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus amigos, é isso. Demos início a esse estudo, né? E olha como rendeu, né? Pois é, aqui está um tempo agradável, mas com previsão de seca para os próximos dias, Angelina. Né? O sul com muita chuva, o nordeste, o norte com pouquíssima chuva, né? E assim a gente vai vendo esses desequilíbrios acontecendo, né? Resultado da ignorância do próprio homem. Nos mundos superiores, onde nós vemos ali toda a beleza que os espíritos descrevem para nós, é resultado da própria harmonia que eles trazem dentro deles. A harmonia interior que se reflete no mundo exterior. O caos que nós vivemos hoje no mundo exterior, resultado do caos que existe dentro de nós, fruto da ignorância que nós ainda cultivamos. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Com todos esses comentários, com todas essas reflexões, nós ficamos apenas na primeira questão. Questão 128, que trouxe para nós todo esse conteúdo para a gente poder refletir, conversar, analisar
tentar entender um pouco mais. Mas na questão 129 seguinte, aqui Kardec continua ainda falando sobre esses seres, considerados seres à parte, e principalmente, lembrando que o espírito não degenera. Se o espírito não degenera, como é que nós podemos imaginar um anjo criado como uma criatura pura simplesmente degenerar na condição de um demônio? E aí então, através daquilo que a doutrina espírita traz para nós vamos então ali eliminando